Olá, meu nome é Claudino Rodrigues e este é o canal Legal Aqui. Hoje estarei falando sobre uma situação que é o quê? Sabe quando você fica louco para ver algo que você acha que vai ser magnífico e quando esse algo vem já em sua forma bruta, você se decepciona? Pois é, meu irmão, eu tive essa incomodação em um filme aí que eu esperei por anos, que Era Uma Vez em Hollywood. Mas antes de mais nada, se inscreve aqui no meu canal, dê um like para dar uma moral no canal e vamos aí para vocês verem a minha análise do porquê da minha decepção. I got that adrenaline in 'em, not knowing when I'm never gonna slow up and I'm ready to snap anymore. Quentin Tarantino está de volta com seu nono filme, trazendo aí Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie e mais sua família Tarantino num filme que poderia ter sido um pouco mais glamuroso. A sinopse do filme aqui é o seguinte: nós temos aqui dois personagens principais, que é Leonardo DiCaprio, do recente O Regresso, e Brad Pitt, de Guerra Mundial Z. Leonardo DiCaprio interpreta um ator chamado Rick Dalton, enquanto que Brad Pitt interpreta o seu dublê, chamado Cliff Booth. Aqui neste filme, a gente vê o seguinte: os dois tentam se manter na sua indústria cinematográfica, ambos como o ator e o outro como dublês de filmes de ação. Eles tentam o quê? Sobreviver às mudanças que no final da década de 60 teve aí nos estúdios de Hollywood. Só que o que acontece que é o seguinte: esse é o primeiro filme de Quentin Tarantino que você não consegue ver as mãos do próprio Quentin Tarantino na direção. Por quê? Além do filme ser 2 horas e 40, ele fica assim, o primeiro trailer mostrava algo que poderia ser bem grandioso, que chamou a atenção de muita gente, que era o quê? A introdução de Sharon Tate, interpretada aí por Margot Robbie, saída de Esquadrão Suicida. E ainda teve o quê? Enfiaram a maldita seita de Charles Manson também nesse filme. Então, quem for ver o trailer já pensa, pô, Tarantino vai pegar pesado aí com a história. Então, o que acontece é o seguinte: o filme te prepara para vários eventos. Aqui a gente vê referências a antigos filmes do Quentin Tarantino, que mesclaram com seus estilos, que o tornaram um diretor único e bem original. Mas só que só tem um porém: o filme ele não tem um foco principal a não ser no cotidiano das vidas de Rick Dalton e Cliff Booth. O que eu achei o seguinte: o legal é que o quê? O filme te prepara para a despedida de Quentin Tarantino da sua cadeira de diretor, porque todos os filmes que ele lança, ele fala: no 10º filme eu irei me aposentar, no 10º filme eu irei me aposentar. Aqui em Era Uma Vez em Hollywood, você vê uma singela homenagem às indústrias cinematográficas. E você vê tudo aqui em Era Uma Vez em Hollywood, coisas que Quentin Tarantino usou em seus filmes dos mais variados tipos, desde Pulp Fiction, Kill Bill, Django Livre e Os Oito Odiados. Eu não sei se foi por intenção ou se foi por causa que ele quis fazer algo um pouco mais humano. Você vê que o primeiro ato lembra muito uma produção assim, saída da mão de Martin Scorsese. No segundo ato já lembra um pouco Stanley Kubrick. E no terceiro nós temos aí um pouco da fotografia de Brian De Palma. O que me decepcionou foi o seguinte: o filme teve tudo para mostrar algo que sinceramente foi trágico aí, um fato verídico que eu não vou querer citar aqui, mas que teve a ver com Charles Manson e a Sharon Tate, que me desagradou nesse ponto. O legal é que a gente vê que Quentin Tarantino, por causa de um motivo pessoal envolvendo um homem chamado Harvey Weinstein, que trabalhou com ele desde o seu primeiro filme até Os Oito Odiados. Vocês devem estar se perguntando: quem é Harvey Weinstein? Harvey Weinstein era um produtor de cinema que hoje em dia ele está numa situação complicada. Ele é um homem aí que foi acusado de vários abusos sexuais por algumas atrizes aí. Então, para não manchar muito seu nome, Quentin Tarantino deixou ele de lado e foi a primeira produção que fez sem ter o apadrinhamento desse sujeito aí, o Harvey Weinstein, em sua produção. O legal é que é o seguinte: Leonardo DiCaprio consegue introduzir muito bem o personagem de Rick Dalton, mas você vê na atuação do cara, ele parece muito um jogador brasileiro quando ele vai para a Copa do Mundo, que é alguém que não tem muita confiança em si próprio, nem quando ele está fazendo o seu trabalho. Já o Brad Pitt, ele parece mais um surfista tentando ir nas ondas que ele vem durante a vida. Ele é um cara que não se preocupa com nada e é o quê? É um mestre zen total. O que eu achei interessante foi ver a Margot Robbie igualzinha a Sharon Tate, e uma coisa que me deixou mais assustado foi ver Mike Moore interpretando Bruce Lee, cara, que você fica espantado, você vê o cara e você pensa, putz, ressuscitaram o maluco, olha. Mas é o seguinte,
Dos filmes do Quentin Tarantino, este filme se tornou o menos significante para mim, porque a única parte que você vê que parece ser do Quentin Tarantino são duas, que é uma envolvendo Cliff Booth, quando ele entra dentro do rancho que foi dominado por hippies, e ele quer a todo custo ver um velho amigo que é dono deste rancho. A cena lembra muito uma cena clássica de Um Dico no Inferno. Quem for ver essa cena vai saber de qual que é que eu tô falando. E a outra envolve a ultraviolência, que é quase nos finais do filme, que você vê assim Quentin Tarantino mostrando aquilo que o consagrou, que é o que? Mostrar a brutalidade com um estilo Tarantino gigantesco, cara. Era uma vez Hollywood, ele teve o quê? Ele conseguiu fazer algo que é bem diferente aí nas produções de Quentin Tarantino. Ele dividiu algumas críticas aí, dizendo que Bruce Lee não era daquele jeito, dizendo que a história de Sharon Tate poderia ter conseguido seguido por um outro rumo. Mas como eu disse, sem Harvey Weinstein, parece que a Sony Pictures chegou no Quentin Tarantino e deve ter falado o seguinte: ó, compadre, não faz isso aí não, porque se fizer vai ferrar aqui pra gente. Então vocês veem o final que teve aí, Era Uma Vez Hollywood. Mas assim, o filme, a primeira empreitada que você vai assistir, o filme te convence. Só que o que acontece é que ele é um pouco sonolento, cara. Assim, tipo, é um filme que fica tanto na homenagem aos estúdios de Hollywood, que você quase que dorme no processo. Então, o que acontece? Eu agora estou no aguardo do seu 10º filme, que é uma adaptação de Star Trek. Agora ficamos de olho aí na nova adaptação de Star Trek, ao qual ele irá dirigir, já que foi confirmado que a produção será para maiores de 18 anos. Então a gente pode aí ter fé que ainda podemos ver alguma coisa de Quentin Tarantino das antigas, porque Era Uma Vez Hollywood ficou algo um pouco meio assim feito mais para homenagear do que, digamos assim, deixar o telespectador esperando algo glorioso de Quentin Tarantino. Então, eu sou o Claudino Rodrigues, essa aqui foi a minha humilde opinião sobre Era Uma Vez Hollywood, de um filme que eu esperava mais e acabou ficando assim quase que meio que decepcionante, mas é isso aí. Se inscreve no meu canal, dê um joinha e auf Wiedersehen.